Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depende do horário que você está acompanhando o nosso vídeo. Chegamos aqui a mais uma aula, né? Estamos falando hoje de números binomiais. O nosso interesse aqui é falar um pouquinho de números binomiais, coisa rápida. Depois a gente passa para o triângulo de Pascal e finaliza essa sequência com a parte do binômio de Newton, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Números binomiais, ele vai ser escrito da seguinte maneira: eu tenho um certo n em p, que a gente vai chamar, certo? E esse n em p, ele vai ser dado por uma fórmula: n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Se você já teve a sua aula de análise combinatória, você pode perceber que essa formulazinha aqui, ó, é a fórmula da combinação, beleza? Então, n em p. Um detalhe importante: o n ele tem que ser maior ou igual a p, certo? E não coube aqui no meu quadro, mas eu pensei em você. Então aqui embaixo você já está vendo que o n e o p devem ser naturais, beleza? Então maiores do que zero ou iguais a zero em números inteiros. E o nosso n ele vai ser chamado de numerador e o nosso p vai ser chamado de denominador, beleza? Então anota aí, aproveita para você anotar essas informações. Vamos a um exemplo. Eu tenho 7 em 3, o nosso n vale 7, o nosso p vale 3, então vai ficar 7 fatorial, 3 fatorial, que multiplica 7 menos 3 fatorial. Resolvendo esse 7 menos 3 aqui, ó, eu vou aparecer com 4 fatorial, beleza? Eu tenho então 7 fatorial em cima e embaixo a multiplicação entre 3 e 4, cada um com o seu fatorial. Se eu decompor o nosso 7 fatorial até o 4, para eu conseguir simplificar, eu tenho 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. E o 3 eu também decomponho para fazer as nossas simplificações. 3 vezes 2 vezes 1. O 1 pouco interessa para a gente, né? Coloquei aqui só para a gente ter a definição perfeita de fatorial. Simplificando então, 4 com 4 fatorial vai embora. 3 vezes 2 é 6, então eu posso cancelar com o fator de cima. E 7 vezes 5 é 35, beleza? Então 7 em 3 resulta para a gente em 35 na resolução desse número binomial. Coloquei ali do outro lado do quadro alguns números binomiais importantes, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, 7 em 0, o nosso n vale 7, o nosso p vale 0, então vai ter 7 fatorial, 0 fatorial que é o p, e 7 menos 0 vai dar o próprio 7. A gente tem por definição da parte de fatorial que 0 fatorial é a mesma coisa que 1. Então 7 fatorial por 7 fatorial dá 1. A gente pode resumir esse nosso número binomial em n em 0 sendo sempre 1. Então não importa o valor de n que nós tenhamos aqui. O resultado sempre vai ser 1 quando o denominador for 0. Se a gente fizer 7 em 1, a gente vai ter n7 e p valendo 1, né? N igual a 7 fatorial, o p igual a 1 fatorial e n menos p dá 6. Se eu decompor o 7 fatorial até chegar no 6 fatorial, para a gente fazer a simplificação, a gente corta esses dois elementos e sobra para a gente apenas o 7. Ou seja, não importa o valor de n, se o nosso denominador for 1, o nosso resultado final é sempre o próprio n, beleza? Outro número binomial importante para a gente aqui é o 7 em 6. Um exemplo qualquer, né? 7 fatorial, o nosso n, 6 fatorial, o nosso p, e 1 fatorial, que é 7 menos 6 fatorial. Se eu decompor o 7 em fatorial aqui até chegar no 6, dá 7 vezes 6 fatorial. Eu consigo simplificar com o de baixo e resulta no próprio 7 mais uma vez. Ou seja, se eu tenho números consecutivos, lógico, desde que o maior esteja em cima, porque o n tem que ser maior que o p, ou igual, né? Se eu tenho números consecutivos no meu número binomial, o resultado sempre vai ser o número de cima, sempre o numerador, beleza? Eu continuo no próximo quadro com outros números binomiais importantes e umas propriedadezinhas. Vamos lá, continuando com o nosso quadro então de números binomiais, eu tenho aqui mais um número binomial importante. 7 em 7 é 7 fatorial, o p é o próprio 7 fatorial, e 7 menos 7 vai dar 0 fatorial. Já vimos que 0 fatorial dá 1,
então 7 fatorial por 7 fatorial dá 1. Ou seja, quando o numerador e o denominador são iguais, não importa o valor, o resultado sempre vai ser igual a 1, beleza? Agora, uma parte importante aqui, ó, é quando eu falo de números binomiais iguais. Preste atenção, nós temos dois tipos. A gente tem números binomiais que são idênticos e números binomiais que podem ser chamados de complementares. Em ambos os casos, o resultado do número binomial ele vai ser igual, ele vai ser o mesmo. Então vamos lá. Para ser idêntico, é meio óbvio, né? Se eu tenho 7 em 4 igual a 7 em x, eu preciso que os numeradores sejam iguais e os denominadores também. Então, o x vai ter que valer 4. 7 em 4 é igual a 7 em 4. Agora, quando eu tiver o caso de números binomiais complementares, preste atenção. Perceba que os numeradores são iguais, então não importa o caso idêntico ou complementar, os numeradores têm que ser iguais, beleza? Só que nesse segundo caso aqui, eu vou falar o seguinte: a soma dos denominadores tem que ser igual ao nosso numerador. Então, 4 mais x tem que ser igual a 7. Resolver essa expressãozinha do primeiro grau, o 4 passa para o outro lado subtraindo, eu tenho que o x vai valer 3, beleza? Só para você entender mais ou menos o que aconteceu aqui, ó, esse x vale 3. Então eu vou ter que 7 em 4 é igual a 7 em 3. Te provo. 7 fatorial, que é o nosso n, 4 fatorial, que é o nosso p, e 3, que é 7 menos 4 fatorial. Se eu resolver 7 em 3, o n vale 7, 7 fatorial. O p vale 3, 3 fatorial. O 4 é resultado de 7 menos 3 com o fatorial. Perceba que os resultados são os mesmos, beleza? Então nós temos dois casos, idênticos e complementares. No próximo quadro a gente vê a parte da relação de Stiefel, beleza? Então, o nosso último quadro de números binomiais aqui é para mostrar para você uma outra propriedade importante, é a chamada relação de Stiefel. É legal a gente ver essa parte aqui com os números binomiais, mas é mais interessante ainda a gente perceber ela dentro do triângulo de Pascal na próxima aula, beleza? Mas vamos lá. Ele fala o seguinte, que se eu somar dois números binomiais que possuem os mesmos numeradores, porém denominadores consecutivos, o resultado, ele vai ter como resultado aqui de número binomial um numerador com uma unidade além daqueles anteriores e o mesmo denominador do último termo da nossa soma. Não entendi nada. Então vamos para o exemplo. 5 em 2 mais 5 em 3 tem que ser igual a 6 em 3. Vamos olhar aqui e comparar? Os numeradores têm que ser iguais, os denominadores têm que ser consecutivos e o resultado vai dar um numerador com uma unidade a mais que o anterior, então se era 5 virou 6, e o denominador tem que ser exatamente igual ao último termo da minha soma. Se aqui era 3, aqui também tem que ser igual a 3, beleza? Vamos te provar. Eu vou pegar aqui 5 em 2 e vou efetuar. 5 fatorial, o p é 2 fatorial e o 3 é 5 menos 2, que vai dar 3 fatorial. Resolvendo ou decompondo 5, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para cancelar com o de baixo. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, porque é 2 vezes 1. Cancelo 3 com 3, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. E perceba você que eu nem resolvi esse número binomial, né? Que a gente já falou agora que esses dois números binomiais, quando possuírem a soma dos denominadores igual ao numerador, eles são complementares, ou seja, o seu resultado é sempre o mesmo. Se 5 em 2 é 10, 5 em 3 também é 10, beleza? E para acabar a prova aqui, né, se a gente encontrar isso aqui como uma verdade, a gente tem que ter 6 em 3 valendo 20, porque é a soma dos dois anteriores. 6 em 3 é 6 fatorial, que é o nosso n, p é 3 fatorial, e 6 menos 3, 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, decomponho ele para poder simplificar com o de baixo. Um dos 3 fatorial eu também decomponho em 3 vezes 2, o outro eu deixo para cancelar com o de cima. Cancelei 3 fatorial com 3 fatorial, embaixo eu tenho 3 vezes 2, que é a mesma coisa que 6, eu também posso cancelar. Sobrou então 5 vezes 4, que é exatamente igual a 20, ou seja, 10 mais 10,
é igual a 20, beleza? É isso, a nossa aula de números binomiais. Vamos fazer o seguinte, vamos na hora do exercício, vamos lá. Bom, pessoal, depois de muita teoria, chegou a hora do exercício, né? Então vamos lá. Peguei um exemplo para você aqui de números binomiais da Mackenzie de 2017, que pergunta para você o seguinte, já está aparecendo aqui embaixo na sua tela, qual é o número de valores de x para os quais os coeficientes, os números binomiais 6 em 2x e 6 em x ao quadrado sejam iguais, beleza? Então vamos lá. Vamos lembrar que quando eu tenho números binomiais iguais, ou eles são idênticos ou eles são complementares. Temos que fazer os dois. Então, se eles são idênticos, significa que, óbvio, os numeradores sempre vão ter que ser iguais, e no caso de idênticos, os denominadores também são iguais. Ou seja, eu vou ter que 2x é igual a x ao quadrado, beleza? Para a gente resolver, vou passar esse 2x que está positivo para o outro lado negativo. Então a gente vai ter x ao quadrado menos 2x igual a zero, beleza? Temos aqui o caso de uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta. O nosso c, que é o termo que sempre fica sozinho, o termo independente, ele vale zero. Então para a gente resolver, vamos de uma maneira mais rápida, vamos de fatoração. Perceba que nos dois casos aqui, nos dois termos, eu tenho o x, podendo ser colocado em evidência. X ao quadrado por x sobra x. 2x por x sobra 2. Isso aqui vai valer zero. Ou lembra, né? Se eu tenho dois termos multiplicados iguais a zero, ou o nosso primeiro termo vale zero, ou seja, x igual a zero, ou o nosso segundo termo, x menos 2, vai valer zero. Se x menos 2 é igual a zero, o x vale 2, beleza? Isso quando o caso de idênticos. Não terminamos ainda o exercício. Tem a resposta 2? Tem a resposta 2. Mas eu tenho que lembrar que os meus números binomiais, eles podem ser também complementares. E quando eles são complementares, significa que além dos numeradores serem iguais, eu preciso que a soma dos nossos denominadores seja igual ao nosso numerador. Beleza? Então 2x mais x ao quadrado tem que ser igual a 6. Para a gente resolver, o 6 que está positivo, ele passa para cá negativo. Já vou dar uma organizada, né? Colocar o x ao quadrado primeiro, tudo isso igual a zero. Temos outra equação do segundo grau, só que nesse caso completa. O a vale 1, que acompanha x ao quadrado. O b vale 2, que acompanha x. E o c vale menos 6, que é sempre aquele termo que fica sozinho. Então vamos ao delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. B vale 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A que vimos que vale 1, e o C que vale menos 6. Importante aqui, tá com um sinalzinho de negativo, coloco parênteses para você não errar, beleza? Resolvendo, delta é igual 2 ao quadrado 4, menos com menos mais, 4 vezes 6, 24. Chegamos em delta igual a 28. O delta 28 não tem raiz exata, vai dar para a gente um número irracional. Se é um número irracional, eu não posso utilizar ele no nosso número binomial, porque o nosso número binomial só aceita números naturais, beleza? Então nem adianta a gente continuar. Lembra, né, que o x ele é menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Como aparece a raiz do delta? Lembrando mais uma vez que a raiz de 28 não é exata, beleza? Então é isso. Temos dois valores para x, então a alternativa é a letra B, um exercício aí que caiu na Mackenzie alguns anos atrás, beleza? Espero que você tenha gostado dessa nova parte aqui da nossa aula e que tenha sido útil para você. Até mais!